A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos tratar, refletir um pouquinho, voltando às origens do canal, voltando à nossa programação normal após uma saga de pouco mais de 2 meses da série do Exílio ao Cristo. Voltamos agora às passagens mais curtas, os vídeos mais curtos, reflexão de passagens apenas. Tem algumas séries, já estou planejando novas séries. Em breve, novidades estarão aparecendo no canal, vão aparecer no canal, mas neste momento, hoje, esse final de semana, nós vamos tratar de 3 passagens extremamente conhecidas. A de hoje, Eliseu, 2 Reis, capítulo 6, a passagem do machado, versículos do 1 ao 7. Não vou ler para a gente de fato voltar às passagens mais curtas, mas a passagem de 2 Reis, capítulo 6, versículo do 1 ao 6, é a do machado flutuante, extremamente conhecida, do profeta Eliseu. Esse final de semana nós vamos falar de Eliseu, de Acabe, nós vamos falar de Elias, e hoje, 2 Reis, capítulo 6, versos do 1 ao 7. Tá? Eu não vou ler tudo, mas vou deixar um versículo aqui, 6 e 7 da passagem. É o que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: pega-o. Ele o estendeu o braço e o tomou o machado em mãos. Tá? Essa é a passagem. Queria deixar algumas reflexões. A primeira delas, vocês vão ouvir muito frisando isso, a questão do homem de Deus, a presença de Deus. No Antigo Testamento, a ideia do profeta era a representação carnal do que nós temos do Cristo. Nós temos nos profetas do Antigo Testamento algo para... Até a questão do ministério Eliseu, você vê as passagens de Eliseu, apesar dele ter o poder dobrado, né, quando Elias é arrebatado, foi levado pela ordem de Deus, não se sabe bem ao certo, né, como se fosse carros de fogo. Eliseu recebeu a porção dobrada conforme pedido. Futuramente eu trato do tema dessa transição Elias-Eliseu, mas o Eliseu ele cuida de problemas mais corriqueiros, né? Eu vou tratar também no vídeo de domingo, eu vou tratar exatamente desse tema a respeito do Eliseu, a cura de Naamã, e vocês vão entender melhor. Mas a questão de presença de Deus, do homem de Deus, essa questão do profeta era muito importante, e a questão dos aprendizes de profetas, né? Aqui no caso os discípulos, né? Os aprendizes estavam lá preparando um local melhor para eles poderem habitar, poderem aprender melhor também a ideia do Jordão, da purificação. Então, ou seja, o milagre, o Jordão era um meio através da água que a gente tem de batismo, era uma ideia do que Deus fazia através do Jordão, sempre o Jordão. Tanto é que Elias foi arrebatado próximo ao Jordão e teve toda aquela dúvida do profeta passar, enfim. Eu vou trazer essa passagem abrindo uma outra playlist, Elias-Eliseu, né? Mas o servo chamou o homem de Deus para ir até o local e ele foi. Isso também é uma confirmação do que Deus fala através do homem de Deus. Então, se ele foi, é uma confirmação de que estando lá, aquela obra daria certo. E o milagre do machado flutuando, mesmo no momento de desespero, né, que o machado não era dele, no versículo 5 fala que é empréstimo, ou seja, no original está lança, né, na transliteração do hebraico, mas aqui está a ferramenta. Vamos analisar de uma forma geral. Imediatamente Eliseu jogou um graveto e um galho, né? E ficou subentendido na interpretação que o galho fez o machado flutuar, de que o poder, a graça do poder do Altíssimo através de Eliseu fez com que o machado pesado, né, ferro, ele é mais denso, ele afunda, então ele afundou e com o milagre foi feito, tá? Então, se você analisar teologicamente o milagre, você enxerga a mão de Deus, né? E é crucial para entender o ministério de Eliseu como algo, um milagre mais cotidiano, mais próximo, né? Um machado perdido. A gente vai falar também até a viúva de Sarepta, que é o vídeo de amanhã eu vou tratar. É um problema corriqueiro, a fome. O reino de Israel,
né? Principalmente na dinastia do Acabe, do Zimri, do Onri e do Jorão, que é o contexto em que está inserido todo essas três passagens, é de muita fome, muita problemática com os povos ao redor. Então você vê aí que os milagres eles não têm tamanho. Milagre é milagre. E algumas passagens eu acho pertinente a gente analisar, né? O contexto histórico, como eu falei, foi ali por volta do século IX. Essas passagens todas que eu vou analisar, milagre da viúva de Sarepta, esse milagre do machado, e o de domingo, a cura de Naamã, era o rei Ben-Hadad. Então esse é o contexto, tá? Dinastia Jeorão, Joacás, Joás, e especificamente era o rei Jeorão, certo? A confiança em Deus na atitude do profeta, e no caso eram os filhos, os assistentes, os aprendizes de profeta, que foi o pedido para que fosse para o serviço, e a resposta de Eliseu demonstra realmente a solidariedade como líder, como pai espiritual do Eliseu, tá? E tudo que é ligado no céu, a passagem que vale a pena ficar aqui é de Mateus capítulo 16, versículo 19, que no caso Jesus falando aos discípulos, que será dada as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que for desligado na terra será desligado no céu. Ou seja, tudo aquilo que for orado e pedido de oração de coração puro, coração justo, você tendo essa proximidade, né, na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, ou seja, a vinda de Cristo é a vinda do reino, tá? Inclusive até fica aqui uma dica, o Pai Nosso, ele é uma oração que ela tá mal encaixada, né? Pai Nosso que está no céu, beleza, tá aí tudo bem, o Altíssimo, santificado é o teu nome, maravilha, venha a nós o teu reino. Então a colocação, Jesus já veio, já voltou, o Espírito Santo ficou. Então, orando em nome de Jesus, do nosso Pai Celestial, você consegue ter essa ligação. E Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. Essa aqui é a passagem que ele é a nossa fortaleza. Então, às vezes, no momento mais simples, mais singelo, perdeu a ferramenta que nem dele é. Então, precisava de um resgate. Até porque ferramentas, né, é algo caro, não é assim que você vai lá numa loja e compra, era algo que era feito realmente à mão, era algo complicado. E Isaías, capítulo 41, verso 10, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Essa passagem deixa claro que ele vai estar lá, mesmo você com medo. Não tenha medo, pois eu estou com você. Eu sou o seu Deus, aquele que é o pastor, quem cuida do Salmo 23, aquele que dá força, que ajuda, que é fortaleza. Ele é o Altíssimo, soberano, todo-poderoso. Ele é quem segura com a mão direita vitoriosa a destra, a poderosa, onisciente, onipresente, onipotente, aquele que nos conhece mesmo antes de sermos feitos. Salmo 139 de Davi. E esse milagre é um milagre dizendo o cuidado da água, da purificação, sempre a água, a presença do homem, de Deus, né? E para fechar essa análise, as lições teológicas que ficam, a providência de Deus se estende às pequenas coisinhas, os detalhes, não só em guerras, em coisas grandes, mas ele se importa com a vida cotidiana dos seus filhos. O milagre do machado em relação ao empréstimo, né? Porque como que fica a palavra, né? Sim, sim, não, não, né? E essa questão das preocupações menores passam pelo ministério de Eliseu, essa comunicação, a comunidade, a liderança espiritual, a narrativa ressalta principalmente essa vida em comunidade. A liderança de um líder piedoso é muito importante. Nós, como os líderes, né, pais, irmão mais velho, na escola, nos trabalhos que nós fazemos no dia, nós somos nossos líderes, até de nós mesmos. Então, isso é uma ideia muito importante. Algumas passagens também para a gente fechar. O Senhor responde em Êxodo, capítulo 33, verso 14, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Essa passagem, inclusive, foi da oração de Moisés, que Moisés orou que sem a presença de Deus eles não prosseguiriam. E foi, né, a nuvem, a coluna de fogo de dia, a nuvem de vento para refrescar no deserto de dia, protegendo, né? Tanto é que no rio foi assim, né? No Mar Vermelho, né? Foi assim, e também abrindo o Rio Jordão para Josué, a presença de Deus, né? E no Mateus capítulo 28, verso 20, né? No Evangelho de Mateus, eu estarei sempre com você até o fim dos tempos, até a consumação dos tempos. Com essas passagens, esses versículos, que eu encerro, que nós possamos crescer
na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, acreditar no milagre, sempre importante. Gravem essa história do machado, que por menor que seja a sua necessidade, que você se julgue pequeno, ou que você acha que a sua necessidade seja pequena, não a julgue assim. Para Deus nada é impossível. Grande abraço, Deus abençoe a todos, que o nosso Pai Celestial cuide de absolutamente todos nós.